Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gustavo Belotto na área aqui do Críticos Sem Créditos. E hoje nesse vídeo eu vou falar sobre um filme chamado Tempo de Matar, um filme de 96 aí, que eu acabei de assistir, eu achei bem interessante. Esse filme está disponível no catálogo da HBO Max, né? Fazia um tempo que eu tava pra assistir, tava enrolando e não assistia, mas finalmente acabei assistindo. E que experiência agradável sobre esse filme de Tempo de Matar. Antes de começar o conteúdo da análise aqui, rapidinho, se puder se inscrever no canal, caso não seja inscrito, já dê seu like no vídeo aí que ajuda bastante. E também assina o sininho das notificações para saber as novidades do canal sempre que a gente lançar vídeo novo. Mas vamos lá falar sobre Tempo de Matar, esse filme aí que tem um elenco bem estrelado, inclusive, né? Apesar que muitos deles não eram dessas estrelas de tanta magnitude como são hoje, né? Então no elenco você tem a Sandra Bullock, o Matthew McConaughey, Samuel Jackson e Kevin Spacey, né? Como eu falei, nem todos eles tinham essa grandeza estelar de Hollywood como eles têm hoje, em 96. A Sandra Bullock era famosinha e tal, mas ainda não tinha todo esse cacife. Tinha feito, por exemplo, o filme lá, O Demolidor, né? O filme com o Stallone e tal. O Samuel Jackson já tinha feito Pulp Fiction, já tava bem popularzinho assim. O Kevin Spacey já tinha aparecido ali no Seven também. Mas, por exemplo, o Matthew McConaughey nem é muito respeitado como ator, né? Nesse começo. Eu não sei se vocês lembram que o Matthew McConaughey teve uma virada muito grande, né? Pra esse lado dramático, assim, no final dos anos 2000, 2010 ali chegando, né, o Killer Joy, por exemplo, que foi meio que um divisor, mas antes ele participou de muitas comédias românticas, né, o pessoal não levava tão a sério ele como ator. Mas enfim, eu achei o elenco muito bom, as atuações estão bem interessantes. O que eu acho bizarro desse filme é que ele recebeu uma análise meio que mista na época, né, dos críticos, a gente não gostou muito, assim, até o Rotten Tomatoes ele não tá tão bem avaliado assim, né, ele inclusive recebeu uma indicação do Framboesa de Ouro, né, se eu não me engano, categoria, nem sei se tem essa cadeia hoje ainda, que era pior filme que passou dos 100 milhões de bilheteria, tipo, bem específico, né, mas enfim, assistindo eu achei bem interessante, não achei nada de ruim no filme. Muito pelo contrário, achei um filme bem bacana mesmo. Aqui na história, nesse vídeo eu não vou falar spoiler, relaxa, eu vou falar um pouquinho da trama ali no começo, mas nada que você não vai ver na sinopse e nada que o filme não vai te apresentar nos 15/20 minutos iniciais, então não é um grande problema, tá? Então você tem todo um filme que se passa num contexto bem complicado dos Estados Unidos. Pelo que eu entendi da trama, acho que ele se passa ali pelos anos 70/80, não, acho que mais pro 80, vai, digamos assim. Não ficou tão claro assim pra mim a época que se passa, mas eu acho que não é tão antigão. E também não no futuro, né? Obviamente não no futuro. Talvez seja o final dos 80, alguma coisa ali. E tem a região dos Estados Unidos, né? Não sei se você sabe dessa história do sul dos Estados Unidos, que tem toda uma problemática histórica com a questão do racismo. Essa história, inclusive, é bem interessante. Tem alguns vídeos na internet que falam sobre isso, né? Se quiser saber mais a fundo. Que fala toda essa questão, né? Você deve ter ouvido falar muito da confederação, né? Toda essa parte dos Estados Unidos e tudo mais. E, assim, resumindo bastante mesmo. Então, toda essa região sulista dos Estados Unidos era um povo ali que ele foi muito contrário à libertação dos escravos, né? Porque até por uns motivos econômicos ali, era uma região que se beneficiava muito da escravidão, né? Muito mais do que a região norte, até por causa do formato de economia, que eles tinham muitas fazendas de algodão e tudo mais. Então, enfim, tem outros fatores, mas eles se beneficiavam muito pela escravidão. Então eles foram muito contrários a isso e tinha essa tratativa, até hoje você vê muita coisa falando sobre a própria Ku Klux Klan que surgiu nessa região. Então é uma região problemática na parte de racismo, né? E do filme se passa nessa região, você tem o personagem ali de Samuel Jackson, que em dado momento a filha dele é abusada por dois caras brancos muito racistas ali, só que ela sobrevive, né? Ela é abusada, só que assim, até por causa desse contexto que eu comentei, muito provavelmente, né, esses caras, eles talvez iam ter uma punição ali, mas não ia chegar nem perto do que mereciam, entre aspas, digamos assim, né, não sou o júri pra saber quem merece ou não, mas enfim, um crime totalmente hediondo, né, totalmente absurdo. E você deve estar notando uma coisa diferente aqui, né, você percebeu que eu tô com um penteado um pouco diferente, não sei se a luz tá meio diferentona aqui. O que acontece, galera? Eu tava gravando esse vídeo aqui sobre Tempo de Matar e quando eu não percebi, durante a gravação, o cartão de memória da câmera ficou cheio, então ele gravou só metade. Eu tava editando e percebi, nossa, cadê o resto do vídeo? Então esse vídeo vai ficar meio Frankenstein, tá? A primeira parte vai ser que eu gravei num dia, aí eu vou gravar o miolo dele aqui agora, né, complementando, e eu acho que o finalzinho tá a versão antiga que tinha gravado. Mas enfim, eu vou fazer o máximo pra tentar não atrapalhar a sua experiência. Até, ó, coloquei a mesma blusa aqui de moletom, né, mudou um pouquinho, mas tô me esforçando pra você não perceber muita diferença. Mas vamos lá. Enfim, tem essa questão do Samuel Jackson e ele percebe que ele não vai conseguir conviver com isso, né? Que possivelmente esses caras que destruíram a inocência da filha dele e tudo mais, muito possivelmente vão ficar livres em pouco tempo, né? Então ele decide fazer justiça com as próprias mãos, né? Ele vai lá quando eles estão indo pro julgamento e senta o pipoco os dois caras ali, a sangue frio. Só que nesse meio tempo ele também acaba baleando um policial,
né? Então fica uma questão que é um agravante ali nesse problema todo, né? E esse crime dentro, o personagem do Samuel Jackson nem tem esperança de ser solto, nada, de sair impune. Tanto que ele faz o que ele fez e vai pra casa dele e só fica esperando a polícia chegar lá. E até um dia antes ele vai pro personagem do Matthew McConaughey, né, que é o advogado, e fala: meu, eu acho que eu vou fazer besteira. Se eu fizer besteira, eu conto com você pra me ajudar. Ele já sabia o que ia fazer, né? Enfim, e o filme, isso não é um grande spoiler, tá? Parece que eu tô falando muita coisa do filme, mas isso é bem no comecinho, 20 minutos do filme, você tem tudo isso. Porque todo o filme é o desenrolar no julgamento. Eu particularmente gosto muito desses filmes que tem a questão do julgamento, né, de dilemas morais, tudo mais, opiniões, opinião pública, polarização, e tudo isso é tratado dentro do filme Tempo de Matar. Esse caso todo, dentro do filme, ele começa a ter uma repercussão muito grande, midiática, né, um apelo popular muito grande pros dois lados, né, até por causa da região que ele se passa ali. Então, se por um lado tem pessoas defendendo bastante o personagem do Samuel Jackson, né, na opinião pública, que, foi justificável o que ele passou, ele só fez isso porque ele tava sentindo, fizeram com a filha dele. Por outro lado, tem outra opinião também, que tava batendo muito na tecla que o cara realmente, independente do que aconteceu com a filha dele, ele cometeu um crime ali, matou 2 pessoas a sangue frio, e tem toda a questão também do pessoal bater muito na tecla, um negro fez isso e tal, assassinou 2 brancos a sangue frio e tudo mais, então tem toda essa narrativa. Enfim, mas o filme, ele por mais que ele pareça um negócio muito o bem contra o mal, eu não enxerguei dessa forma, não, necessariamente, porque mesmo até o personagem que, obviamente a gente vai torcer pro personagem do Samuel Jackson, né, até pro jeito que é colocado o filme, mas até alguns argumentos que o próprio Kevin Spacey, né, que é o promotor ali, se eu não me engano, que ele traz, de certa forma, até que faz um pouco de sentido, né? Que independente do que aconteceu, foi horrível o que aconteceu com a filha dele, mas a gente tá julgando outro caso, a gente tá julgando a filha dele, os assassinos e os que fizeram com a filha dele, tá julgando ele pelo que ele fez, né? De certa forma é meio complicado e tem um pinguinho de razão. Mas, eu sou pai, né? Então eu entendo perfeitamente o que o cara fez. E tem alguns pontos do filme que deixam muito... Eu não vou dar spoiler pra falar muita coisa. E que nem eu falei, essa história dentro do filme, né? Esse caso começa a ganhar uma repercussão muito grande de polarização, pessoas fazendo protesto na frente do tribunal e tudo mais. Até o crescimento de uma Ku Klux Klan local ali, né? Naquela região, né? Devido a esse caso. Então, e um ponto que eu acho interessante, que o próprio personagem do Matthew McConaughey, ele começa a ser muito massacrado, não só ele, as pessoas que também estão trabalhando com ele e tudo mais, começam a sofrer ameaça, a família dele tem que ir embora, porque, tipo assim, eles querem fazer por pressão pro cara desistir desse caso, né? E, enfim, eu não vou dar muito spoiler aqui, mas esse filme eu achei bem interessante mesmo. Mas enfim, fica essa indicação desse filme Tempo de Matar, eu particularmente achei bem interessante, e é um filme muito atual ainda, né? Uma temática delicada, que infelizmente ainda a gente precisa discutir, precisa colocar muito em pauta, e eu achei o filme muito relevante nesse sentido. Esse filme tem algumas cenas, né? Não sei se você tem esse costume que eu tenho, né? Que algumas cenas que são muito bacanas, alguns diálogos que você acaba, de repente, colocando no YouTube, a cena de tal coisa no filme tal, sabe? Aquelas cenas bem legais e me impactantes. Tem pelo menos umas 2 ou 3 ali que eu acho bem legais no filme, né? Por exemplo, a cena mal comparando, né? A cena do Coringa, do interrogatório, sabe? O tipo de cena que você vai querer olhar depois, assim. Então, acho que o filme tem uma coisa, provavelmente a cena mais pro final ali, tem um discurso do Matthew McConaughey, que eu já vejo muita gente falando sobre isso, eu acho que é muito interessante. Mas, enfim, no resumo da obra, eu acho que é um filme bem interessante e cabe essa indicação. Se eu fosse analisar uma nota, talvez a história seria, pra mim, seria um filme nota 8, digamos assim. É interessante que esse filme é a direção do Joel Schumacher, né? Eu tenho acho que todo mundo, né, que acompanha muito cinema tem uma impressão negativa, porque você fala de Joel Schumacher, a gente lembra de Batman e Robin, mas esqueça que não tem nada a ver. Esse filme é muito bem dirigido e muito bem atuado. Eu lembrei de uma indicação legal também aqui, não sei se você gosta de leitura, mas tem um livro que eu li que achei bem interessante, chamado O Poder do Hábito. Não precisa nem ler todo o livro, mas tem uma parte específica que ele conta um pouco dessa questão de polarização, essa parte racista dos Estados Unidos, mais precisamente na questão do Martin Luther King, né? Eu não conhecia muito a história, e esse livro traz um ponto, assim, ele vai falar sobre a questão dos hábitos, né? Tem uma personagem bem interessante que acho que é Rosa Parks, alguma coisa assim, Rosa Parks, acho que é, que tem um caso que ela tinha uma lei nos Estados Unidos, por exemplo, que um negro estava sentado no ônibus, ele tinha que levantar quando um branco sentasse, né? E ela se recusou e tal, né? Já tinha acontecido, outros negros tinham feito isso, mas teve todo um contexto ali de coisas que desencadearam e gerou uma grande revolução, né? Parecido um pouco com o que o filme trata, nesse sentido de ter uma disputa ideológica ali no sentido do racismo. Então, enfim, cabe só essa indicação. Não tem ligação direta com o filme, mas a temática é mais ou menos parecida. Beleza, pessoal? Essa foi minha dica aqui do filme Tempo de Matar, tá disponível no HBO Max, recomendo que você assista. Se você já assistiu, comente aí o que você achou, se você achou interessante, se você achou não tão legal assim, quais foram as suas percepções sobre o filme. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Novamente, se puder se inscrever no canal, caso não seja inscrito, dê seu like, compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que vai gostar também desse conteúdo e siga a gente nas redes sociais também, nosso Instagram e nosso Spotify. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.